Fala galera, vamos lá, ó. Dando continuidade na nossa parte de integral, nós vamos ver um pouquinho de integral dupla agora. Então, ó, assim como na integral de apenas uma variável, a integral dupla também ela é a soma de vários pedacinhos, mas de vários volumes, tá? Já vou explicar isso aqui. Deixa eu pegar uma cor. Para quanto mais dividido for esses pedacinhos, né, esses volumes, mais próximo do volume correto vai ficar na hora que a gente fizer o cálculo. Isso aqui é geometricamente se dizendo. Então, com duas variáveis, ó, com uma variável ficava assim, quando a integral era definida, ela de A até B de uma função f de x dx. Essa é a cara da integral simples. A integral dupla vai ser dessa forma aqui, tá? Ó. E como que a gente calcula? Sempre de dentro para fora. Coloquei aqui, ó. E desta forma devemos primeiramente integrar quem estiver mais dentro. Ou seja, é essa parte aqui primeiro, ó, essa integral com o dx. Nós vamos integrar em relação a x. Depois que encontrar o resultado, eu ponho o resultado aqui para fazer em relação a y. Beleza? Então é de dentro para fora. Ó, só para... Vou colocar um desenhozinho bem de leve aqui, ó, para mostrar como que era de uma variável só. A gente calculava essa área aqui. Só que como que fica para mostrar essa área? Como que a gente fazia? Pode fazer vários retângulos. Quanto mais eu dividir, porque se eu pegar um retângulo aqui, ó, tem um retângulo aqui, aí eu tenho um outro retângulo aqui, sempre vai sair um pouco da figura, né? Ó. Tem um outro aqui, aí eu quero pegar um aqui, aí não pegou a figura inteira, né? Então ele tem que vir até aqui, ó. Vamos programar até aqui. Então são vários retângulos que vão saindo de dentro aqui, né? Porque a área que eu quero calcular é essa área. Estou falando de área porque é uma variável só aqui nesse exemplo meu, tá? Seria esse pedaço aqui de baixo. Então percebam que saiu um pouco lá para cima. Só que se a gente for dividindo em menores, em retângulos menores, vai ficar cada vez saindo menos, porque o retângulo é bem pequenininho, então vai sair só um pouquinho de cada. Se você dividir em milhões de retângulos, vai sair pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. Então, quanto mais eu dividir, mais próximo fica. Na integral de duas variáveis é a mesma coisa, só que ao invés de ser uma região plana, vai ser um sólido e a gente vai calcular o volume. Tá? Aqui eu não vou nem arriscar fazer o desenho para não ficar muito feio. Mas essa aqui é a ideia, tá? Então, ó, eu vou mostrar um exemplo, alguns exemplos, né? E depois eu vou falar do teorema mais pro final. Então vamos lá, ó. Esse exemplo aqui, o que que eu vou calcular primeiro? Como eu falei, nós vamos ter que calcular isso aqui, ó, em relação a x. Então, eu posso colocar um asterisco aqui, ó, e pegar meu canto do caderno aí, o que vocês, um pedaço que vocês quiserem, que nós vamos calcular agora. Variação de 0 a 1 de x ao quadrado mais y dx. Eu vou calcular essa integral. Assim que eu tiver o resultado dela, eu coloco ali dentro. Então vamos lá, para integrar isso aqui, eu dei uma aulinha de revisão, né? Só para vocês lembrarem. Em relação a x, lembra o que acontece? Soma 1 no expoente e divide por quem está lá no expoente. Ou seja, a integral disso vai ficar x ao cubo sobre 3, porque eu somei 1 no expoente e divido por quem está no expoente. Lembra? Quando eu vou encontrar a primitiva fazendo isso daqui. Quando eu derivo, eu volto nela na função que estava. Então a gente pode até fazer a volta para ver se é verdade isso. E quando não tem nada, né, uma incógnita sozinho, qual que é a integral de uma constante? Qual que é a integral de 1 em relação a x? É x, tá? Se eu fosse calcular a integral disso, dx. Então vai dar x. Então no caso aqui, yx. Então esse é o valor da integral variando de 0 a 1. Então essa galera variando de 0 a 1. E agora o que a gente faz? Só para falar, ó, se eu derivar isso aqui, cai o 3, né? Cai o 3 fica x quadrado. Ficaria assim, ó. 3x ao quadrado sobre 3. Corta, corta. Volta para o x quadrado. Beleza? Então, e aqui quando eu derivo em relação a x, o x some, né? Que é 1x. Então vai dar y.
beleza? Então aqui é sempre o de cima menos o de baixo, então nós vamos trocar por 1, tá? Então vai ficar assim, ó, 1 ao cubo sobre 3 mais y vezes 1. Então ficou isso menos a parte de baixo, 0 ao cubo sobre 3 mais y vezes 0. Aqui, 1 ao cubo é 1 mesmo, 1 sobre 3, 1 terço, mais y vezes 1, y, menos esse cara 0 e esse cara 0, né? Então, menos 0, então não preciso colocar nada. Isso aqui, para nossa alegria, deu 0. Beleza? Então, voltando aqui, ó, nós acabamos de fazer essa integral. Agora eu volto para cá. Então, vai ficar assim, ó, integral de 1 a 2. E quem que é minha função agora? 1 terço mais y. E é isso aqui, dy. Beleza? Eu vou colocar na outra página, tá? Mas, ó, eu vou colocar o cálculo já, tá? Disso aqui na outra página. Qual que é a integral de 1 terço em relação a y? É 1 terço de y, né? Parece um y ali. Então vai ficar assim, ó. 1 terço e aparecer um y. Mais a integral do y é y quadrado sobre 2. E isso variando de 1 até 2. Pronto, agora é só fazer a substituição primeiro pelo de cima, menos quem está embaixo. Então vai ficar 1 terço vezes 2, mais 2 ao quadrado sobre 2, menos, agora eu vou trocar por 1. 1 terço vezes 1, mais 1 ao quadrado sobre 2. Aqui vai dar 2 sobre 3, vou colocar aqui, ó. 2 sobre 3, mais 4 sobre 2. E menos, aqui dá 1 sobre 3, mais 1 sobre 2. Aqui, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou tirar dos parênteses já, tá? Ó, vai ficar assim, 2 terços mais 4 sobre 2, eu posso simplificar, que vai dar 2, menos 1 terço e menos meio. Aqui eu poderia juntar já quem está o 3 com 3 aqui embaixo, mas eu vou fazer MMC de todo mundo, tá? Vou colocar 1 aqui embaixo, MMC entre 3 e 2 é 6. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 2, 4. Mais 6 dividido por 1, 6 vezes 2, 12. Menos 6 dividido por 3 dá 2 vezes 1, 2. E aqui 6 dividido por 2 dá 3 vezes 1, 3. Minha cachorra tá roncando pra caramba aqui embaixo, viu? Esse barulhinho. Então aqui, ó, 4 mais 12 dá 16. 16 menos 2 dá 14. 14 menos 3 dá 11. Então isso deu 11 sobre 6. Beleza? Então é assim que faz o cálculo. Galera, para quem, ó, vou só dar uma passada de novo. Calcula a primeira integral de dentro, depois troca esse valor, né, que você encontrou. Nós encontramos isso aqui sendo a solução do asterisco. Aí esse valor vem aqui no lugar do asterisco, tá? Ó, ele passa a ser a nossa próxima função a ser integrada. Depois eu integro também e só substituir nos pontos, beleza? Galera, quem entendeu, ó, pega esse exemplo 2, pausa aí e tenta fazer. O que eu vou fazer primeiro? Primeiro em relação a x, depois em relação a y. Sempre quem está aqui primeiro, tá? Poderia estar dy dx? Poderia, mas daí vai mudar isso aqui também, tá? Vai mudar. Nós vamos ver isso aqui um pouquinho para frente.
Então, gente, ó, se vocês quiserem pausar para tentar, manda ver aí. Para quem pausou, espero que tenha conseguido resolver. Ó, vou resolver isso aqui primeiro. Vou colocar aqui. De 0 a 2. De xy menos x dx. Então vamos lá. Integrando isso aqui em relação a x, o que vai acontecer? Lembra? O y, como ele é constante, eu poderia deixar ele afastado, né? Como se ele fosse ficar para fora. Eu vou derivar esse cara aqui, só o x. Ele é x ao quadrado sobre 2. Menos, isso aqui é x quadrado sobre 2. Olha que soninho gostoso, como é que achou, tá? E isso aqui vai de 0 até 2. Então, o que eu faço? Eu vou agora substituir o ponto de cima menos o de baixo. Então, o de cima primeiro vai ficar y vezes 2 ao quadrado sobre 2 menos 2 ao quadrado sobre 2. Então, esse é o primeiro cara. Menos y vezes 0 ao quadrado sobre 2 menos 0 ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai dar 4 sobre 2, dá 2, tá? Então já vou fazer de cabeça. 2 vezes 2, 4. E 4 dividido por 2, 2y. Menos 2 ao quadrado, 4. Lembra que esse menos aqui ele é da conta, tá? Não vai ficar positivo por estar ao quadrado, só se estivesse dentro do parênteses. Então, menos 4 sobre 2, 2 também. Esse cara vai zerar, né? Y vezes 0 ao quadrado vai dar 0. 0 sobre 2, 0. E aqui 0 também. Então, menos 0 fica assim mesmo. Então, esse cara aqui que nós encontramos é o nosso asterisco. Então, nosso próximo passo será a integral de 1 a 2, tá? Que eu resolvi essa parte de dentro. 2y menos 2 dy. Beleza? Então agora é só calcular essa daqui, ó. Vamos lá. Integral do 2 aqui como se fosse constante, então vai ficar y quadrado sobre 2. 2 y quadrado sobre 2 menos 2 e aparece um y aqui, né? E isso tudo indo de 1 a 2. Esse 2 com esse 2 eu posso cortar. Então ficou y ao quadrado menos 2y, indo de 1 a 2. Então vamos lá, ó. Quem que é o y quadrado? 2 ao quadrado menos 2 vezes 2 menos 1 ao quadrado menos 2 vezes 1. 2 ao quadrado é 4, menos 4, menos 1 ao quadrado 1, e 2 vezes 1, 2. 4 menos 4 cortou. Aqui dentro dá menos 1. Por conta desse menos vai dar mais 1. Portanto, o volume é de uma unidade, tá? Essa unidade aí, se estiver falando em centímetros, seria 1 centímetro cúbico. Então, essa unidade é o cubo, tá? Beleza? Então, para quem tentou, espero que tenha conseguido chegar aí no valor 1. Galera, ó, nesse próximo exemplo, nós vamos verificar que pode inverter as integrais. Então, vou calcular mais uma vez um exercício e depois eu vou inverter. Como assim? Olha aqui, essa integral é a mesma coisa que eu calcular assim, ó. O que eu estou falando de inverter? Eu não quero dx dy. Eu quero calcular a função primeiro para y. dy dx. Só que o que acontece aqui? Essa variação de 1 para 2 é para o x. O x varia de 1 para 2. E o y que varia de menos 1 para 1. Como eu quero calcular primeiro para o y, então aqui tem que ser de menos 1 a 1. E para o x é de 1 até 2. Certo? Então isso é a mesma coisa. E eu vou mostrar calculando as duas integrais aqui.
Vocês podem perguntar, quem falou que isso aí é igual, né? Como que prova aí que é igual? Vou calcular e vocês vão perceber que é igual, tá? Então, ó, vou calcular primeiro essa daqui. Gente, então, ó, vou fazer a integral desse cara em relação a x. De 1 a 2 de 20 menos xy dx. O que vai ficar? 20x menos... Gente, quem quiser tentar, pausa o vídeo aí, viu? Pausa o vídeo que vocês já vão estar praticando. Então é bom tentar. Quem não tentou no anterior, pode tentar agora, né? Falar, agora eu entendi. E tenta aí. Então 20x menos integral disso aqui em relação a x, x² sobre 2, vezes y. E isso tudo variando de 1 até 2. Beleza? Eu vou colocar na tela da frente. Ó. Vou trocar primeiro por 2, então vai ficar 20 vezes 2 menos 2 ao quadrado sobre 2, y. Beleza? Ó, troquei x por 2. 20 vezes 2 menos 2 ao quadrado sobre 2 vezes y. Opa. Menos... Agora trocando por 1. 20 vezes 1 menos 1 ao quadrado sobre 2 y. Ó, 20 vezes 1 menos 1 ao quadrado sobre 2 vezes y. Beleza? Então aqui vai dar 40. Aqui dá 4 sobre 2. 4 sobre 2, 2. Então menos 2y. Esse cara vai dar 20. Por estar um menos aqui fora, vai ficar menos 20. E esse cara aqui deu 1 sobre 2y. Como é menos 1 sobre 2y. Como tem um menos aqui fora, vai dar mais 1 sobre 2y. E melhorando isso daqui, ó, 40 menos 20 dá 20. E eu vou deixar assim mesmo, tá? Eu não vou... Poderia melhorar? Poderia. Mas eu vou deixar assim. Então ficou dessa forma. A nossa próxima integral agora. Então esse cara é o nosso primeiro asterisco, né? Essa parte aqui. Então vai ficar agora a integral do menos 1 a 1 desse valor que eu encontrei. 20 menos 2y mais y ao quadrado. Tudo isso dy. Vou continuar aqui na frente, ó. Integral de 20 em relação a y dá 20y. Menos 2y vai ficar menos 2y ao quadrado sobre 2. E mais, eu vou deixar o meio separado, né? E a integral do y é y² sobre 2. Tudo isso variando de menos 1 a 1. Eu vou reescrever isso aqui melhor, né? Para depois substituir. Então ficou 20y. Aqui, esse 2 com esse 2 eu posso cortar. Então menos y². E aqui mais y² sobre 4. Tudo isso indo de menos 1 a 1. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou só substituir os pontos, né? Ó, 20 vezes 1 menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado sobre 4 menos, agora com menos 1, 20 vezes o menos 1 menos o menos 1 ao quadrado e mais menos 1 ao quadrado sobre 4. Resolvendo isso, ó, 20 vezes 1, 20.
menos 1 ao quadrado, 1, e mais 1/4. Aqui, 20 vezes menos 1 dá menos 20. Menos 20 por conta desse menos fica mais 20. Esse cara aqui, ó, menos 1 ao quadrado vai dar 1. Só que tem um menos aqui fora, então deu menos 1. Com esse menos aqui de fora vai ficar mais 1. Aqui vai dar positivo, né? 1 sobre 4, então é mais 1 sobre 4, só que tem um menos aqui fora, então vai ficar menos 1 sobre 4. Então, ó, menos 1 com mais 1, menos 1 com mais 1 posso cortar, mais 1/4 com menos 1/4 eu posso cortar, 20 mais 20, 40. Então esse é o volume calculando primeiro em relação a dx. Vamos ver se é verdade agora calcular em relação ao y primeiro, né? Invertendo isso aqui, ó. Agora minha integral é outra, tá escrita de outra forma, né? Então eu vou começar resolvendo agora essa integral aqui. Tá? Então vai ficar integral de menos 1 a 1 de 20 menos xy dy. E aí nós vamos ver se é igual, né? Então em relação a y, como vai ficar? 20y menos x y ao quadrado. E isso variando de menos 1 a 1. Então vou colocar na outra página. Ó, 20 vai ser primeiro agora substituindo por 1, então vai ficar 20 vezes 1 menos x vezes 1 ao quadrado. Isso tudo menos 20 vezes menos 1, porque o ponto é o menos 1, menos x vezes... Pera aí, gente, que eu tô... y² sobre 2, desculpa. Né? Em relação a y, dá y² sobre 2. Então aqui ficou 1 ao quadrado sobre 2. E aqui menos x vezes menos 1 ao quadrado sobre 2. Então, resumindo, fazendo essa conta, vai dar 20 vezes 1, 20. Menos, isso aqui vai dar x sobre 2. Aqui dentro vai ficar 20 vezes menos 1, dá menos 20. Por conta desse menos, vai dar mais 20. E aqui fora, dá menos x, vezes isso aqui dá 1, né? Então vai ficar menos x sobre 2. Como tem um menos, vai dar mais x sobre 2. Então esse cara que é menos x sobre 2, com esse que é mais x sobre 2, corta. 20 mais 20, 40. Então esse é o próximo passo, encaixar o 40 aqui. Então vai ficar, a integral de 1 até 2, que é de fora, né? De 40 dx. Integrando isso daqui em relação a x, é da 40x. Variando de 1 a 2. Então é só trocar, né? 40 vezes 2 menos 40 vezes 1. E isso vai dar 80 menos 40, que é igual a 40. Então perceba que deu o mesmo resultado e deu menos trabalho também, né? Fazendo desse jeito. Beleza? Então vocês percebem que vale fazer, mas tem que inverter. E isso nos dá um nome, tá? O teorema de Fubini. Ele garante que você pode fazer essa inversão, sendo que você respeita essas regras, né? Se você inverter, você tem que inverter também essa variação. Galera, ó, transforma uma integral dupla em uma integral iterada, ou seja, eu posso escrever ela das duas formas. O que é isso daqui? Vamos lá, ó. Sempre que você vê esse dA, então, ó, a integral quando tem uma região
de uma função de duas variáveis dA, isso é a mesma coisa que eu escrever dessa forma, tá? Mesma coisa. Então, integral duplo da região, dx e y. Se você vê um dA, você vê que eu só troquei por dx e y. É a mesma coisa. Se eu definir essa integral que vai de AB primeiro, depois CD, dx, dy, se eu quero inverter para dy dx, olha o que acontece. Esse cara aqui significa que o A para a variável x está sendo variado de A até B. E para a variável y, que vai de C a D. Quando eu inverto, olha aqui. Para a variável y, que eu estava falando, vai de C a D. E para a variável x, de A até B. Então é só isso que vocês têm que ficar atentos, tá? Só nessa parte. Beleza? E, gente, só para mostrar mais uma forma de exercício, pode vir assim, ó. Calcule a integral dupla disso daqui, sendo o retângulo, porque é um retângulo, né? A variação aqui é como se fosse comprimento, aqui, por exemplo, comprimento e largura, tá? Então, ó, calcule a integral dupla do retângulo, sendo um retângulo, e a região aqui é um cartesiano, não sei se vocês se lembram disso, é de 0 até 2, cartesiano de menos 1 a 2. Como que eu monto isso? Sempre a primeira variável x, tá? Isso aqui é de x e y. Ou seja, eu vou montar essa integral assim, ó. Primeiro não é x? Então, eu vou colocar aqui, ó, de 0 a 2. Por que aqui? Porque eu vou fazer dx dy, tá? Esse dA aqui é o dx dy. E aqui de menos 1 a 2. A função é x ao quadrado y dx dy. Beleza? Então é assim que a gente monta, tá? Porque às vezes vocês vão um enunciado assim e falam, nossa, não tem nem ideia como monta o exercício. E é dessa forma, como eu quero calcular primeiro para x, então de 0 até 2 vem primeiro. Então vamos lá, ó. Como vai ficar? Deixei um espaço ali. Vou colocar aqui a primeira integral que eu vou calcular de 0 a 2 de x ao quadrado y dx. Então lembra que a gente soma 1 e divide por quem está no expoente. Então vai ficar x ao cubo sobre 3y. E isso variando de 0 a 2. Então, trocando o ponto, ó, vai ficar 2 ao cubo sobre 3. Y, né, ó, 2 ao cubo sobre 3y, menos 0 ao cubo sobre 3y. Só que isso aqui zera, né? Então vai dar 2 ao cubo é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 8 terços de y. Então deu 8 terços de y. Ou seja, a próxima integral nossa é essa daqui, indo de menos 1 até 2, menos 1 a 2, de 8 terços de y dy. O que eu faço? 8 terços eu deixo ele de lado, né? E vou só integrar o y. Então vai dar 8 terços mesmo, né? Tá aí. Qual que é a integral do y? Y ao quadrado sobre 2. Pronto, integrei. Indo de menos 1 a 2. Aqui eu posso escrever melhor, tá? Vou só o 8 e o 2 eu consigo simplificar. Então vai ficar 4 terços de y quadrado. Beleza? Isso variando de menos 1 a 2. Sempre tem que colocar assim a notação, tá? A gente mexeu ali, é assim que vai ficar. Então vai ficar 4 terços vezes o 2 ao quadrado menos 4 terços vezes o menos 1 ao quadrado. Isso vai dar 4 vezes 4, né? Isso aqui dá 16 sobre 3. 16 sobre 3. E aqui vai dar, isso dá 1 mesmo, né? E aqui 4 sobre 3. Então ficou 1 vezes 4 sobre 3 é 4 sobre 3 mesmo. 12, 16 menos 4 dá 12. E 12 por 3, 4. Beleza? Então, galera, ó, só para mostrar. Então,
a integral, significa que o volume, né, dessa região, ele deu 4. E espero que vocês tenham entendido sobre integral dupla. E depois nas próximas aulas nós vamos ver coordenadas polares. Beleza? Um abraço, até a próxima.